Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. Hoje nós vamos continuar falando sobre a parte 2 do tema Moscou, a Terceira Roma. O primeiro texto do programa passado foi extraído da revista Eclésia, intitulado Moscou e Petersburgo, Moscou, a Terceira Roma, onde nós, nesse artigo, ele falava desde a tomada de Constantinopla, né, como é que foi sendo trabalhada a ideia de Moscou como sucessora de Bizâncio, né? Então, essa ideia de Moscou como a Terceira Roma vai sendo aplicada à ideia do czar, tá? Sobretudo a partir de Ivan III, e há uma divergência nesta interpretação entre os chamados monges ortodoxos possessores e os monges não possessores, né? Bem, essa é uma temática. Um outro artigo, e veja que isto é um artigo do Patriarcado Russo, da Igreja Ortodoxa. Um outro artigo, que é de Nicolas Kotar, Moscou é a Terceira Roma, um momento crucial na história russa, ele já apresenta uma perspectiva interessante, de certa forma, com uma abordagem um pouco diferente. Ele fala que a expressão Moscou é a Terceira Roma é uma expressão conhecida e que é atribuído a Ivan III, o czar, que reuniu todos os principados na esfera de influência de Moscou, usando esse argumento, né? Quer dizer, a Terceira Roma seria aquela Roma que sucederia a Roma Católica. E aí ele fala que essa ideia é uma ideia complicada e, ao mesmo tempo, é uma ideia instigante, né? Em 2001, um historiador americano chamado Marshall Poe escreveu um artigo intitulado Moscou, a Terceira Roma, as origens e transformações de um momento crucial. Nesse artigo, o Marshall explora a ideia, o desenvolvimento da ideia de Terceira Roma, desde da sua primeira menção nas cartas de um monge do século XVI, até o seu uso atual na Rússia de Putin. Bem, então o Nicolas vai pegar nesse artigo dele, vai trazer alguns pontos desse artigo, e é interessante essa avaliação, né? Ele fala que é um momento crucial e que é um erro dos historiadores. A Rússia, a formação da doutrina de Moscou como a Terceira Roma é um dos episódios mais famosos e incorretamente interpretados da história russa. Veja que situação interessante isso que ele determina. O monge Filofei, que é um outro ponto, fala da Terceira Roma, né? E ele coloca que não há, o Nicolas, nenhuma evidência de que Moscou ou a Rússia se autodenominassem a Terceira Roma em qualquer texto anterior ao século XVI. A primeira menção ao grande destino de Moscou ocorre na carta escrita pelo monge Filofei. Nas primeiras décadas do século XVI, portanto em 1500, ele escreveu várias cartas ao grão-príncipe de Moscou que falam de Moscou como a Terceira Roma, né? Um dos trechos da carta está escrito está escrito o seguinte, abre aspas: "E então, saiba disso, amante de Cristo e amante de Deus, todos os reinos cristãos chegaram ao seu fim,
e se uniram no único reino de Nosso Senhor. Isto está de acordo com os livros proféticos. Este é o reino romano, porque 2 Romas caíram, a terceira permanece, mas não haverá uma quarta. Veja que esse trecho da carta de Filofei, ele vai ser interpretado de diferentes modos. O que importa aqui, para o contexto histórico, curiosamente, não é tanto o que Filofei está querendo falar, mas a interpretação que será dada ao que ele vai falar. E sim, a Rússia interpreta como quer a carta de Filofei e puxa para si uma espécie de messianismo religioso, né? Cosmopolita, um império universal. Essas palavras do monge Filofei são interpretadas, uma linha de interpretação é que é uma ode triunfante ao nascimento de um novo império. No entanto, a frase tem um significado diferente, né? Mesmo de uma leitura superficial, a carta mostra que, embora Filofei mencione 2 Romas e que elas haviam morrido, né, caíram, a terceira Roma permanece. Então, Moscou já é a terceira Roma, mas não haverá uma quarta, né? Então, numa leitura superficial, o Filofeu menciona a terceira Roma. E ele, de forma alguma, sugere que a frase seja usada num sentido global. Bem, isso aqui é a interpretação do Cotar. Eu discordo. A missão católica, a missão romana é universal. Ela é global. Só há um Deus único. A igreja não admite outro Deus, uai. Então, o próprio Cotar, nesse artigo que eu estou agora lendo aqui, fazendo comentários, ele força uma nota para dizer que Filofei, ao colocar Moscou como a terceira Roma, não a usa num sentido global. É óbvio que ele usa. Toda religião é universal, ou pretende-se universal, né? Então, aí ele fala que a carta é uma descrição detalhada dos males da astrologia e do catolicismo e não uma ode ao futuro da Rússia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, essa carta é uma exortação para destruir as heresias e proteger a pureza da igreja, né? Num contexto histórico, como nós falamos na aula passada, Bizâncio tinha caído nas mãos dos muçulmanos. A conquista de Constantinopla, né? Então, essa queda da Segunda Roma tem um propósito concreto. Lá tinha a Igreja Ortodoxa, não tem Papa, né? Então, se a igreja na Rússia falhar, o fim do mundo vai chegar, porque não haverá uma quarta Roma. Então, o que Filofei coloca aqui, e é verdade, é claro, a Rússia torna-se o bastião do cristianismo. Mas veja o seguinte, Roma, no século XVI, está na sua pujança absoluta. Pujança absoluta. Então, a Roma que caiu foi a segunda, não é? Foi Constantinopla, foi a ortodoxa, uma parte dela. A outra Roma, a latina, está em pé. A igreja dos papas, ela continua atuando no mundo ocidental de uma forma absolutamente pujante, sobretudo no século XVI, quando o mundo está sendo dividido entre as coroas peninsulares, Portugal e Espanha.
Então nós temos que ter muito cuidado para ler esses autores quando eles defendem uma linha ou outra linha, né? Então, no caso de Filotei, se a primeira Roma é Roma e ela não começa com nenhum papa, né? Digamos, os dois cristianismos estavam ali. A segunda Roma, que é Constantinopla, já tem um cristianismo bizantino. A terceira Roma, Moscou, é bizâncio. Então parte-se do pressuposto que o verdadeiro cristianismo é o bizantino. Isso é uma outra interpretação que se pode fazer, porque ela é clara, né? Mas é preciso ter atenção a esse detalhe. A Igreja Católica Apostólica Romana não caiu ainda. Ela está viva, inclusive, até hoje, com seus erros e com seus acertos, bem como a Igreja Ortodoxa. Então, a doutrina de Filofei, no século XVI, os círculos eclesiásticos vão adotar a ideia, né, para fins de batalhas contra a dissidência interna e a heresia. Contudo, o Cotar coloca que não há provas de que se tenha tornado imediatamente uma pedra angular da ideologia imperial moscovita. É óbvio que existe. É só ver as ações da Rússia, e sobretudo de Ivan, né? A forma como a Rússia vai trabalhando essa ideia da Terceira Roma, evidentemente, historicamente, vai alterando, né? Então, em 1667, a Igreja vai proibir a história do Kobluk branco. Kobluk é um conto de Novgorod, que é um chapéu de clérigo. Ele começa a perder o seu contexto apocalíptico. Tá claro? Então, em 1667, a Igreja proíbe a história do Kobluk. A razão é que certos grupos cismáticos estavam usando essas ideias nessa história para resistir às reformas do patriarca Nikon. Essas primeiras versões dos crentes velhos, dos velhos crentes, foram as primeiras a equiparar a ideia de uma terceira Roma com a pureza da Igreja russa. Então, efetivamente, eles começam a usar a ideia no sentido oposto ao pretendido pelo seu autor. Entende? Aqui já é uma interpretação em razão de um objetivo bastante específico que se quer atingir, né? Então, a aceitação oficial da ideia da Terceira Roma pelos velhos crentes é um momento histórico importante. Os velhos crentes foram os primeiros a interpretar o desenvolvimento da ideia da Terceira Roma como um momento crucial para a história da Rússia. E eles demonstram a sua fé na doutrina de Filofei. Por quê? Porque naquela altura a Igreja Romana era chefiada por Nikon, que era considerado um anticristo. Eles deixaram a igreja e vão levar consigo a Terceira Roma. Então essa era uma crença e eles continuam a confessar essa crença no século XIX. Deixa aqui explicar um ponto aqui, o conto do Kobluk. O Kobluk é chapéu, né? Ele é um item do vestuário monástico usado por monges e bispos ortodoxos e orientais católicos, especialmente os bispos na tradição russa, tá? Ele é composto por um camelalco, que é uma cobertura de cabeça preta, endurecida e redonda, né, que cobre completamente o camelalco e pende sobre os ombros e as costas. Todo mundo que já viu um bispo, um padre ortodoxo, eles aparecem usando, é um capacete, né? É o capacete, digamos assim, mais usado na igreja por monges professos. É aquele capacete, aquele chapéu
alto, né? Então, o chapéu branco, né? O patriarca da Romênia usa um chapéu branco. O de Moscou também. Tá claro? Então, o conto do Kobluk é exatamente a referência a esse chapéu. É um chapéu cilíndrico. Tá? Bom, veja que a cabeça dos clérigos, né? Assim como os reis têm coroa, os clérigos também têm um chapéu. Os papas romanos usa sempre um tipo de solidéu, que é aquele solidéu judaico, né? Ou árabe, né? O solidéu é um barrete de modelo simplificado, semelhante a quipá dos judeus. Tá claro? Mas eles também usam a mitra, sobretudo o bispo de Roma, o papa. Eles usam o galero. O galero é um chapéu vermelho, bem vermelho, que é um chapéu de uso exclusivo dos cardeais. Né? Tem o capelo também. O Papa pode usar um tipo de capelo vermelho. Tem um barrete, tem a tiara, né? Tem o capirote, enfim. Nas igrejas orientais, você tem a chamada mitra bizantina. Né? No rito bizantino, usado pelos coptas, pelos egípcios, o patriarca usa um tipo de uma coroa. É praticamente uma coroa, viu? Então, quando se fala efetivamente no conto desse chapéu, evidentemente que está se fazendo uma referência à igreja, né? E os cargos máximos da igreja em relação a isso. Bom, no século seguintes, e sobretudo no século XIX, em contraste com os crentes velhos, a elite política da unificação russa, ela considerava a anexação de Novgorod e a coroação de Ivan IV como czar como momentos políticos muito mais importantes. Então, alguns historiadores veem a influência da ideologia da Terceira Roma na política expansionista de Pedro e de Catarina, né? Que inclusive não era russa. As comparações com Roma eram comuns, e não é apenas na Rússia. No meu entendimento, isso é o artigo do Cotard. Eu discordo da visão dele, mas acho importante apresentar essa visão porque, de fato, a Rússia, alguns autores russos preconizam isso mesmo, né? Ele vai falar que em 1697 os irmãos gregos Licode escreveram uma ode a Pedro o Grande, na qual o chamaram de o sucessor do trono de Constantinopla. Mas não há nenhuma palavra sobre a Terceira Roma. Mas não precisa de haver. Está implícito, né? Uma vez que Constantinopla não é russa. Então quem é que vai ser o sucessor de Constantinopla? Está se falando do czar, do poder temporal, ou está se falando do poder espiritual? A doutrina da Terceira Roma, ele vai dizer que ela permanece esquecida fora das comunidades dos velhos crentes até o século XIX. Mesmo os eslavófilos, muitos dos quais acreditavam que Moscou ultrapassava Roma e Constantinopla, quase nunca mencionam a ideia da Terceira Roma. Nikolai Karamzin, que é um historiador famoso, acreditava que a ideia da Terceira Roma era uma doutrina destinada a reforçar a formação do patriarcado russo. Nada além. Portanto, não era uma doutrina que se referia a uma questão política. Então, essa doutrina ela foi sendo interpretada, tá certo? Ela vai ter uma via dupla.
ela vai ter uma via de interpretação no meio eclesiástico e ela vai ter uma via de interpretação no meio político. Agora, negar que a Rússia sempre teve, desde a Idade Média, pretensões imperialistas e pretensões de ser o grande país mantenedor de um cristianismo original e perfeito, sinceramente, é escamotear demais a história, né? Evidentemente que os membros do clero sabem da existência dessa doutrina da Terceira Roma, mas a literatura eclesiástica quase nunca usou essa doutrina como desculpa triunfalista para a grandeza do Império Russo, né? Óbvio que a igreja não vai usar. A utilização é sobretudo política. Mais frequentemente é mencionado no contexto do cisma dos velhos crentes. Então vai existir uma enciclopédia histórica de autores eclesiásticos publicada em 1827, que menciona como Filoteu como autor de uma carta contra os astrólogos, mas não há menção às suas teorias sobre a Terceira Roma. Bem, aqui é que entra o Cotar. Então ele vai defender a hipótese de que a ideia da Terceira Roma só passa a ser efetivamente adotada de uma forma sistemática e contundente a partir do século XIX. Isso é o que ele defende. Aí ele fala que depois que Alexandre II se tornou czar em 1855, existe um aumento no interesse pela doutrina da Terceira Roma. Isso é verdade, tá certo? Mas é incorreto dizer que só a partir de Alexandre II. Mas vamos aqui continuar no artigo dele. Então, nesse período, foram publicados vários manuscritos históricos que mencionavam diretamente Moscou como a Terceira Roma. Em 1861, uma nova edição da Carta contra os Astrólogos, do monge Filofei, é publicada. E o comentário oficial à carta menciona que Filofei ofereceu a ideia da Terceira Roma contra a perversão da Igreja cristã em países conquistados pelos pagãos. Efetivamente, a intenção original da carta do Filofei, que era expurgar a heresia na Igreja russa, ela foi ignorada. Depois de então veja, uma manipulação aqui da carta de Filofei para cunho político. Agora, o que está acontecendo no século XIX? Eis um ponto importante, tá? Século XVIII, os movimentos revolucionários, a maçonaria, a Revolução Francesa, existe uma queda generalizada, não é, das monarquias na Europa. Existe eles estão investindo francamente na construção de governos liberais, republicanos, digamos assim. Os Estados Unidos já existia, né, enquanto nação, a América. Então a Europa estava polvilhada. Naquela altura, Napoleão já tinha arrebentado meio mundo, né? E a França com a Revolução Francesa também. O que nós temos aqui, e que é um dado muito importante, então essa configuração naquela altura do mundo todo em polvorosa, né? Porque o século XVIII investe contra as monarquias, mesmo as monarquias na Europa que permanecem, digamos, em pé, como no caso de Portugal, como no caso da Inglaterra, há uma conexão ainda com o cristianismo romano,
São monarquias que permanecem com uma perspectiva teológica, claro, porque a monarquia não pode ser, em tese, ateia, não é? Mas essa configuração já está abalada. A Rússia não passou pelos processos que passaram as monarquias europeias. É preciso que se diga isso, né? Então, veja, há dois grandes momentos aqui. Existe um momento em que Constantinopla é tomada pelos turcos, né, no século XV, e existe um momento em que a Rússia, a monarquia russa é derrubada na Revolução Comunista em 1917. Então o contexto naquela altura é completamente diferente e é preciso entender essa contextualização do surgimento da Terceira Roma naquele momento e a importância do tema. Então esse contexto do século XIX que extrapola o universo da Rússia, né? Esse contexto é muito importante, tá claro? Bem, depois da publicação da carta, vai ser feita uma interpretação radical da doutrina do Filofei. O historiador Vladimir Ikonikov vai considerar que a concepção de Moscou como a Terceira Roma deveria ter sido investigada no contexto da ascensão da ideologia imperial moscovita e não da purificação da igreja durante o tempo de Nikon. Ele interpretou o aparecimento dessa ideologia no século XVI como prova de que estava ligado à ascensão de Moscou como uma potência imperial unificada e futura. Bizâncio cai. Moscou toma o seu lugar e Filofeu expressou essa ideia na carta dele. E veja, evidentemente, eu não sou especialista em história russa, mas sobre Terceira Roma eu entendo bem. A carta do Filofei é clara: caíram duas Romas, permanece uma terceira, que é Moscou. Toda religião é universal. Toda religião é universal. E ele dá como queda, é como se na palavra de Filofei, a primeira Roma de fato já não existisse. Né? E qual é a primeira Roma? Ora bolas, é a Roma do Papa. Então é interessante na teoria das três Romas, porque a primeira Roma cai. Ela é tida como caída. Portugal vai propugnar a teoria da Terceira Roma. É preciso entender que a teoria da Terceira Roma, ela trabalha com a ideia da queda de duas Romas, e a gente, entre aspas, esquece que a primeira Roma, ou a Roma de Pedro, está de pé até hoje, com todos os erros. Mas na teoria não. E Portugal é um dos países que propugna a Terceira Roma. Então, como é que nós vamos interpretar esse negócio? Né? Tem que pensar fora de caixa. Né? Segundo o Ikonikov, a frase apocalíptica "não haverá uma quarta Roma" foi um exemplo da ideologia messiânica russa. Não é uma profecia do fim do mundo, mas é um messianismo político, religioso, claramente. Não é apocalíptico. Né? Então essa versão da doutrina, ela se torna mais popular. Apocalíptica é, por exemplo, a teoria da terceira idade do mundo, ou da Terceira Roma, num contexto católico ou ocidental, onde você faz convergir escatologia com Apocalipse, com Nova Era, com o surgimento de um novo mundo. A coisa ali é que mistura um pouco. Né? Bem,
A doutrina da Terceira Roma, nessa interpretação nova, começa a aparecer nos livros históricos na Rússia no final do século XIX. Isso corresponde bem à ascensão do nacionalismo russo naquela época. Olha que situação curiosa que a Rússia está passando. O socialismo já estava no século XIX. Aquele movimento radical, né, que vai aniquilar a família imperial russa em 1917, ano da aparição de Fátima, toma lugar, e aquele movimento absorve a doutrina da Terceira Roma, que é uma doutrina religiosa. E o comunismo dizimou a igreja russa, mas ele absorveu a ideia da Terceira Roma. Né? Então, embora o contexto seja esse, e o chamado nacionalismo russo, né? Então, isso, para ele ser chamado de nacionalismo, evidentemente que a elite nobiliárquica da Rússia não faz parte da mãe Rússia. Tá claro? Bem, então em 1900, no início do século XX, essa doutrina da Terceira Roma está muito firmada na mente dos russos instruídos. Agora, essas pessoas vão considerar essa doutrina, poucas dessas pessoas, importante para o seu momento histórico. Isso é uma interpretação da qual eu discordo. Por exemplo, o movimento pan-eslavista usa abertamente a ideia de Moscou como Terceira Roma. E os seus apelos para proteger os seus irmãos eslavos dos otomanos, os apelos para reconquistar Constantinopla, a própria formulação do comunismo russo, ele é profundamente messiânico. O Estado no comunismo russo é o Messias. Tá? Porque você tem o Messias impessoal, que é o Estado, e você tem o Messias pessoal. Tá certo? Que não é o Estado. É o Messias na condição de uma pessoa. Então, o comunismo russo claramente é uma estrutura ideológica messiânica na sua formulação de base. Será assim o fascismo, será assim o nazismo, será assim o militarismo brasileiro, será assim a fundação, a concepção dos Founding Fathers americanos e muitos dos primeiros presidentes americanos. E os Estados Unidos também vão nascer inclusivamente compromissado com a ideia de Terceira Roma. Esse é um tema que muito pouca gente fala, eu já falei sobre ele umas tantas vezes. Né? Então, o que está em jogo aqui? É só a substituição da Igreja de Roma? Não. É a estruturação de uma nova ordem mundial. Você está rearranjando os poderes. É algo muito mais profundo. Né? Então, você está falando de um novo tempo. Bem, na época em que Alexandre III vai se tornar czar, essa doutrina se torna muito influente. Durante o banquete de coroação, o Alexandre III foi elogiado como protetor dos eslavos, continuador do trabalho de Constantino, governador da Terceira Roma. Então essa ideia vai influenciar profundamente os filósofos idealistas do final do século XIX. O Vladimir Soloviev, por exemplo, usa essa doutrina nas obras dele para promover os seus apelos ao universalismo cristão. Mais um universalismo, um cristianismo bizantino. O argumento central do Soloviev era a ideia de que a Rússia tinha uma vocação especial no trabalho de unificação do Oriente e do Ocidente, para formar um novo todo orgânico, um novo império mundial. Repito que esta propositura de uma Terceira Roma, colocada em cima de Moscou,
ela para o eixo de deslocamento cosmológico histórico. Ela faz a nova era retroagir, né? A contagem, a marcação zodiacal, consoante o que eu havia falado no programa passado. Isso é um negócio tão importante que tem uma obra de um francês, onde ele aparece fotografado com o Juscelino Kubitschek, e na obra inteira ele descreve o Brasil como terceira Roma, Brasília, a importância de Brasília no eixo do deslocamento planetário. O Darcy Ribeiro vai falar várias vezes de Brasília como a terceira Roma, né? A maçonaria do primeiro, daquele que é considerado o primeiro jornalista brasileiro, Hipólito José da Costa, né, que vai fazer um grande movimento maçônico revolucionário no século XIX, antes da independência e depois, ele vai falar claramente, apontar o Planalto Central do Brasil como sede da Nova Roma. Esse assunto ele poderia não ser conhecido do populacho, do povão, como não é até hoje, tá certo? É um assunto de mentes eruditas. O Putin fala disso hoje em dia. O Dugin fala abertamente: vamos criar um eixo de Vladivostok a Lisboa, passando pelo Brasil. Que eixo é esse? Onde terão várias terceiras Romas. O que está se falando aqui? Né? Como é que vai funcionar esse modelo de cristianismo? É muito interessante, sobretudo, porque o governo brasileiro é laico e é antítese de qualquer proposta de espiritualidade. Então, que eixo é esse de Vladivostok a Lisboa? Bem, voltando, o Soloviev, ele parte de um argumento central de que a Rússia tem essa vocação, né? Então, a doutrina da Terceira Roma confirma as raízes históricas da missão especial da Rússia, e é, na verdade, uma metáfora da ideia russa, né? A Rússia não é apenas a terceira das Romas, mas ela personifica, ela emerge como um terceiro princípio. Um princípio que vai unir o Oriente e o Ocidente. O Oriente não é católico. Então, quando quando Moscou surge como terceira Roma, Moscou aqui aparece como um terceiro princípio. Moscou é a terceira Roma, e veja que essa terceira Roma aqui, para a Rússia, ela assume um papel que não foi designado em nenhuma outra das duas Romas. E olha que o Putin está construindo com o Xi Jinping, com a China, e construiu mesmo, correto? Essa ideia de um eixo sino-asiático, sino-europeu, um eixo entre Rússia e China. É esse terceiro princípio. E falando claramente, ele está reabilitando a monarquia, os Romanov, novamente, está há 20 anos no poder, associa a figura dele claramente a um czar, né? Trouxe a família imperial russa de volta, está colocando a Rússia como terceira Roma. Esses assuntos são tratados de uma forma muito aberta. E o terceiro princípio da união do Oriente com o Ocidente, eles vêm fazendo. Bem, em 1914, o Ivan Kirillov vai escrever um livro, não tinha chegado à Revolução Russa, estava ainda na monarquia. Um livro no qual ele descreve o desenvolvimento histórico do conceito de terceira Roma. Segundo Kirillov, essa doutrina é uma prova visível da autoconsciência da nação russa.
Então, antes de Filofeia, a Rússia não tem um objetivo comum. Depois de Filofeia, a doutrina da Terceira Roma dá a Moscou e a nação russa uma noção de um destino único, universal. Então, na versão da história, os velhos crentes eram os mocinhos que preservaram a compreensão intuitiva e popular da ideia russa. E eles vão lutar contra as perversões estrangeiras da doutrina. Depois de Pedro e da ascensão do abismo entre as elites e os plebeus, a ideia da Terceira Roma ficou escondida entre as pessoas, até ela ser encontrada no século XIX pelos eslavófilos. Então, o livro de Kirillov completa a transformação da doutrina da Terceira Roma de uma profecia apocalíptica de um monge obscuro para um momento crucial da história russa, onde a Rússia aparece não somente como Terceira Roma, mas Terceira Roma enquanto princípio, um princípio unificador do Oriente e do Ocidente. Ou seja, aqui a Rússia assume um princípio de rei do mundo. Aqui surge uma outra figura, que é a figura do imperador universal, né? Que o René Guénon vai ter uma obra importantíssima que fala sobre isso, que tem o título exatamente do Rei do Mundo. Nós já fizemos aulas e programas sobre ela, né? Então, nas interpretações atuais, até hoje alguns historiadores insistem que a doutrina de Filofeu era a ideologia política oficial da Moscóvia. Isso é compreensível, uma vez que os russos procuram uma base para o desenvolvimento da ideia de uma Rússia pós-soviética. Porque não existe mais a União Soviética, né? Existe a Rússia. E a doutrina de Filofeu é muito atraente nesse sentido. Por outro lado, na imprensa ocidental, a doutrina é citada no contexto histórico do messianismo russo e para o expansionismo pós-soviético. No que diz respeito a esse expansionismo pós-soviético, isso aqui é uma pilhéria, porque o governo do Putin ele não tem uma característica expansionista, ao contrário dos movimentos da OTAN. Então é preciso ver com muita reserva. Agora, o que a imprensa ocidental comprada fala a respeito da Rússia. Agora, que o Putin assume-se como um czar e estão levantando abertamente a doutrina da Terceira Roma, a Rússia como uma Terceira Roma, e Moscou ou a Rússia como o terceiro princípio, sem sombra de dúvida, não tem como questionar isso. Tá? Então, alguns líderes políticos ocidentais mencionam que as políticas de Putin têm raízes na doutrina de Filofei. Mas eles não negam isso. Não é preciso descoberta. É preciso um pouco de cultura. E, evidentemente, para tentar entender o papel histórico e espiritual, por mais incrível que isso possa parecer, que o Putin está querendo atribuir à Rússia hoje. Está querendo e está atribuindo. Assim como a elite política chinesa que hoje dirige a China é seguidora de Confúcio. Enquanto o Ocidente, e aqui tem uma crítica que nós temos que fazer mesmo, enquanto o Ocidente mergulha, as potências ocidentais mergulham na idiotice, na barbárie, num liberalismo maçônico, num liberalismo materialista, né, num consumismo absolutamente enlouquecido. Veja, nós temos os árabes de um lado com um Estado teocrático. O Islã é uma teocracia política. Né? Nós temos a Rússia emergindo como uma potência política e espiritual. E nós temos a China emergindo como uma potência política e espiritual. E tem um detalhe, a Índia. A Índia vai ser uma das maiores economias do mundo até 2030. Que emerge também com outro tipo de sabedoria. E o Ocidente, nesse debacle. Né? Então,
a geopolítica atual, a geopolítica do século XXI, ela vai se alterar radicalmente quando o século terminar. Radicalmente. Então é muito bom as lideranças ocidentais prestarem atenção no que está acontecendo no mundo, né? E muita dessa cegueira, em grande medida, é em razão da estupidez de Bruxelas e americana, que parece que não estão entendendo o que está acontecendo, né? Bem, é claro que, para finalizar, encontrar as raízes dos acontecimentos atuais, né, num momento do passado, pode levar a uma interpretação anacrônica da história? Pode, mas por outro lado, ela é veraz. A doutrina de Filofeu é uma ideia religiosa, mas que pode ser flexível ou flexibilizada. E foi utilizada para justificar quase tudo, tá? Então, é por isso que o Vladimir Lamansky viu nessa doutrina a raiz do pan-eslavismo, e o Soloviev vai considerá-la a fonte do universalismo cristão. O Nikolai Berdyaev vai chegar ao ponto de sugerir que a doutrina deu origem ao bolchevismo. E está lá no bolchevismo mesmo. Evidentemente que o Filofei nunca poderia ter pensado nesse tipo de elasticidade para sua terceira Roma. Tá claro? Mas os proponentes de uma ideia russa cooptaram as palavras do Filofei e vão atribuir significados muito diferentes ao que ele pretendia. Mas no que ele pretendia originalmente, eu discordando novamente do Cotard, do Nicolas Cotard, a frase dele: 2 Romas caíram, há uma terceira, não haverá uma quarta. Mesmo que ela não seja apocalíptica, ela é messiânica, né? Porque não fala no fim do mundo, ela torna Moscou a igreja de todas as igrejas. Acabou. Só existe a igreja ortodoxa. Não existe Roma. A Roma dos papas. E toda religião, por característica, é universal. Então acabou. Essa ideia de que dizer que Filofei não coloca na sua terceira Roma uma ideia de universalismo cristão, sinceramente, isso é uma interpretação muito forçada e, inclusivamente, num sentido, negando o sentido que o próprio cristianismo dá a si mesmo, ou qualquer religião. Toda religião é universal. Repito, ela não admite outro Deus além do dela. É simples assim. Tá claro? Bem, nós vamos ficando por aqui e eu ainda quero fazer mais uma outra aula apontando as fontes, né, da doutrina da Terceira Roma, que eu acho que é muito importante, repito, sobretudo porque nós estamos vivendo um momento histórico em que a Rússia de Putin, de Vladimir Putin, discute essa temática abertamente. E ela está sendo discutida abertamente pelo grande ideólogo da Rússia atual, não é? Que dizem que é o braço direito do Putin. Então não há como desconsiderar. E sobretudo, a ideia de Moscou ou de Rússia como o terceiro princípio da nova Roma, né? Aquela que vai unir o Oriente e o Ocidente. Então, o eixo de Vladivostok a Lisboa, passando pelo Brasil, Oriente e Ocidente. A conexão com a China. Então você vai da China às Américas. É o terceiro princípio. Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa.